Tempo da Quaresma, Liturgia das Horas, dia 23 de março de 2026, quinta semana. Vamos para o ofício das leituras. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hino. Agora é tempo favorável, divino dom da providência para curar o mundo enfermo. Com o remédio, a penitência, da salvação refúgio o dia, na luz de Cristo a fulgurar, o coração que o mal feriu, a abstinência vem curar. Em corpo e alma abstinência, Deus ajudai-nos a guardar. Por tal passagem poderemos a Páscoa eterna enfim chegar. Todo o universo vos adora, Trindade Santa, sumo bem. Novos por graça entoaremos um canto novo a vós. Amém. E agora nós vamos para a Salmodia, Salmo 6. O homem aflito pede clemência ao Senhor. Agora sinto-me angustiado. Pai, livra-me dessa hora. Antífona. Por vossa bondade salvai-me, Senhor. Repreendei-me, Senhor, mas sem ira. Corrigi-me, mas não com furor. Piedade de mim, estou enfermo, e curai meu corpo doente. Minha alma está muito abatida. Até quando, Senhor? Até quando? Ó, voltai-vos a mim e poupai-me, e salvai-me por vossa bondade. Porque morto ninguém vos recorda. Pode alguém vos louvar no sepulcro? Esgotei-me de tanto gemer. Banho o leito em meu pranto de noite. Minha cama inundei com as lágrimas. Tenho os olhos turvados de mágoa. Fiquei velho de tanto sofrer. Afastai-vos de mim, malfeitores, porque Deus escutou meus soluços. O Senhor escutou meus pedidos. O Senhor acolheu minha prece. Apavorem-se os meus inimigos. Com vergonha se afastem depressa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por vossa bondade salvai-me, Senhor. Salmo 9. Ação de graças pela vitória. De novo advirem sua glória para julgar os vivos e os mortos. Antífona. O Senhor é o refúgio do oprimido, seu abrigo nos momentos da aflição. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei, em vós exultarei de alegria. Cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Voltaram para trás meus inimigos, perante a vossa face pereceram. Defendestes meus direitos e minha causa, juiz justo assentado em vosso trono. Repreendeste as nações e os maus perdestes. Apagaste o seu nome para sempre. O inimigo se arruinou eternamente. Suas cidades foram todas destruídas, e a sua lembrança exterminastes. Mas Deus sentou-se para sempre no seu trono, preparou o tribunal do julgamento. Julgará o mundo inteiro com justiça e as nações há de julgar com equidade. O Senhor é o refúgio do oprimido, meu abrigo nos momentos de aflição. Quem conhece o vosso nome em vós espera, porque nunca abandonais quem vos procura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o refúgio do oprimido, seu abrigo nos momentos de aflição. Parte 2. Anunciarei vossos louvores junto às portas de Sião. Cantai hinos ao Senhor Deus de Sião, celebrai seus grandes feitos entre os povos, pois não esquece o clamor dos infelizes. Dele se lembra e pede conta do seu sangue. Tende pena e compaixão de mim, Senhor. Vede o mal que os inimigos me fizeram, e das portas dos abismos retirai-me, para que eu possa anunciar vossos louvores junto às portas da cidade de Sião, e exultar por vosso auxílio e salvação. Os maus caíram no buraco que cavaram, nos próprios laços foram presos os seus pés. O Senhor manifestou seu julgamento, ficou preso o pecador em seu pecado. Que tombem no abismo os pecadores, e toda a gente que se esquece do Senhor, mas o pobre não será sempre esquecido, nem é vã a esperança dos humildes. Senhor, erguei-vos, não se ufanem esses homens, perante vós sejam julgados os soberbos, lançai, Senhor, em cima deles o terror, e saibam todos que não passam de mortais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anunciarei vossos louvores junto às portas de Sião. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Primeira leitura das cartas de Hebreus. Capítulo 2, versículos de 5 a 18. Jesus, autor da salvação, feito semelhante aos seus irmãos. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro do qual estamos falando. A este respeito, porém, houve quem afirmasse: o que é o homem para dele te lembrares, ou o filho do homem para com ele te ocupares? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra coroastes, e todas as coisas puseste debaixo de seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse submisso. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos. Nós o vemos coroado de glória e honra, por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele
por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei. E ainda colocarei nele a minha confiança. E também eis-me aqui, com os filhos que Deus me deu. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para se destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão, pois afinal não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo, pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Responsório, Hebreus 2, Baruque 3. Tanto o santificador como os que são santificados, todos têm a mesma origem. É por isso que convinha que o Cristo fosse em tudo semelhante a seus irmãos, para poder ter pena deles e ser pontífice fiel. Deus foi visto em nossa terra, convivendo em meio aos homens, para poder ter pena deles e ser pontífice fiel. Segunda leitura dos comentários sobre os Salmos de São João Fischer, bispo e mártir, século XVI. Se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor. Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote, o seu precioso corpo é o nosso sacrifício, que ele ofereceu no altar da cruz para a salvação de todos os homens. O sangue derramado por nossa redenção não era de novilhos e bodes, como na antiga lei, mas do inocentíssimo Cordeiro Cristo Jesus, nosso Salvador. O templo onde nosso sumo sacerdote ofereceu o sacrifício não era feito por mãos humanas, mas edificado unicamente pelo poder de Deus, porque ele derramou o seu sangue diante do mundo, que é na verdade o templo construído só pela mão de Deus. Este templo tem duas partes, uma é a terra que agora habitamos, a outra ainda é desconhecida por nós mortais. Jesus Cristo ofereceu seu primeiro sacrifício aqui na terra, quando padeceu a morte crudelíssima. Em seguida, revestido da nova veste da imortalidade, com seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, isto é, no céu, onde apresentou diante do trono de Deus celeste aquele sangue de valor infinito que derramara uma vez para sempre por todos os homens cativos do pecado. Este sacrifício é tão agradável e aceito por Deus que, logo ao vê-lo, não pode deixar de compadecer-se de nós e derramar a sua misericórdia sobre todos os que estão verdadeiramente arrependidos. É além disso um sacrifício eterno. Não é oferecido apenas uma vez cada ano, como acontecia entre os judeus, mas cada dia para o nosso consolo, e ainda mais a cada hora e a cada momento, para nosso conforto e nossa alegria. Por isso o apóstolo acrescenta, obtendo uma eterna redenção. Deste santo e eterno sacrifício, participaram todos os que experimentaram a verdadeira contrição e arrependimento dos pecados cometidos e tomaram a inabalável resolução de não mais voltar aos vícios antigos e de perseverar com firmeza no caminho das virtudes a que se consagraram. É o que ensina São João com essas palavras: meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto ao Pai um defensor, Jesus Cristo o justo. Ele é a vítima da expiação pelos nossos pecados, e não só pelo nosso, mas também pelos do mundo inteiro. Responsório, Romanos 5. Se, quando éramos inimigos, fomos com Deus reconciliados pela morte de seu Filho, com maior razão agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. Quando ainda pecadores, morreu Cristo por nós todos. Com maior razão agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. E agora, como é da nossa prática, nós vamos para a leitura do Evangelho, interposto como se fosse uma leitura particular, né? Então, aqui nós vamos para a leitura do Evangelho. Aqui a aclamação é Evangelho. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito entre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha a vida. Evangelho. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-lo. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério.
Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiram em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem ainda entre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, de pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E agora nós vamos para a recomendação da igreja, depois da proclamação particular do Evangelho, nós vamos até o hino Te Deum, a vós, ó Deus. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra. A vós cantam os anjos do céu os seus poderes, sois santo, 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 Senhor Deus do universo. Proclamam céus e terra a vossa imensa glória. A vós celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louva dos profetas a nobre multidão, e luminoso exército dos vossos santos mártires. A vós por toda a terra proclama a Santa Igreja, ó Pai onipotente de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. Ó Cristo, Rei da Glória, do Pai eterno Filho, nasceste de uma virgem a fim de nos salvar. Sofrendo vós a morte, da morte triunfastes. Abrindo aos que têm fé, dos céus o reino eterno. Santasse à direita de Deus, do Pai na glória. Nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, Senhor, que vós remistes com sangue precioso. Fazendo ser contado, Senhor, vos suplicamos, em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. E voltamos agora para a oração. Final da liturgia das horas, na parte do ofício das leituras. Oremos. Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedendo-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.